Pós 2003, a Petrobras volta a ser um grande sistema de produção no Brasil. Pós 2003, você fortalece a ideia de uma empresa integrada de petróleo que vai do poço ao poste, porque a Petrobras explorava petróleo, a Petrobras desenvolvia a produção do petróleo, a Petrobras refinava o petróleo, a Petrobras distribuía os derivados, a Petrobras, portanto, viabilizava toda a cadeia de produção de petróleo. Fazia o mesmo com o gás, usava o gás para produzir energia elétrica, usava o gás para produzir amônia e ureia, portanto, criava uma área de produção de energia elétrica, criava uma área de produção de fertilizantes nitrogenados. A Petrobras volta à petroquímica, que ela tinha sido afastada da petroquímica. A Petrobras volta à atividade de biodiesel e ela se torna, portanto, o centro de um conjunto de atividades que passa a representar uma grande parcela do PIB brasileiro. Além disso, a Petrobras descobre o pré-sal. Ao descobrir o pré-sal, ela descobre uma gigantesca província de reservatórios que possibilitaria um enorme crescimento da produção no Brasil. Essa descoberta trazia uma necessidade de um volume de investimento gigantesco para você implantar as plataformas, os sistemas submersos, os navios e embarcações necessárias para a produção, as bases de apoio necessárias, os helicópteros, os barcos de apoio, etc., que envolviam um volume enorme de investimentos. A Petrobras e o governo brasileiro, o governo Dilma e o governo Lula, percebem que estava ali uma oportunidade de desenvolver, da mesma forma que na década de 50 e durante os governos militares, desenvolver as relações com a cadeia de fornecedores e criar uma cadeia de fornecedores no Brasil que fosse capaz de gerar milhares de postos de trabalho e geração de emprego e renda em atividades que fornecessem os equipamentos e as embarcações e as plataformas e as sondas necessárias para a produção. Com isso, você diminuía o risco que acontece em empresas e que acontece com países que são grandes produtores de petróleo, que desenvolvem atividade petrolífera, exportam o petróleo e não desenvolvem outras atividades produtivas. Então, você tem uma situação com o crescimento do governo Dilma e Lula da Petrobras como uma âncora de uma política industrial que gerou emprego e renda, viabilizou a retomada da indústria naval no Brasil, viabilizou o treinamento e o desenvolvimento tecnológico em amplas áreas de atividade e você teve, portanto, a montagem de um sistema industrial muito importante. Evidentemente que isso exigiria um tempo de maturidade para que essa indústria nascente se consolidasse. Esse processo foi abortado. Esse processo, à medida em que começa a crise do governo Lula-Dilma e na medida em que o governo Dilma é derrubado agora com o presidente Temer, nós temos uma situação de aborto completo desse processo, há uma desmontagem clara do setor de fornecedores nacionais, há um enorme desemprego gerado na área de fornecedores no Brasil, as estimativas variam entre 600 e 700 mil postos de trabalho destruídos nos últimos 3 anos. Isso significou, portanto, uma desmontagem completa dessa possibilidade da Petrobras ser um centro da renovação tecnológica e industrial no Brasil. Ao mesmo tempo, a Petrobras encolhe. A Petrobras deixa de investir nas áreas que ela estava investindo fora da exploração de petróleo, ela se concentra hoje no investimento na área de petróleo, mais ou menos na mesma linha do que foi na década de 90, no final da década de 90, logo depois da Lei 9478, quando, com o fim do monopólio, a Petrobras foi induzida a se reduzir para abrir espaço para as empresas internacionais. Em 2010, se faz uma grande mudança nos regimes regulatórios no Brasil, se implanta a lei da partilha, se cria uma possibilidade da Petrobras ser a principal operadora do pré-sal brasileiro e cria-se um fundo social que pegaria esses recursos da área do petróleo para viabilizar o financiamento de atividades na área de educação e nas áreas que permitissem uma transmissão para gerações futuras dos benefícios da renda petroleira. Esse processo também se desmonta na medida em que a Petrobras deixa de ser a operadora única daqui para frente e você vai ter, portanto, uma entrada muito acelerada de empresas internacionais explorando o pré-sal brasileiro. Os governos Lula e Dilma, eles dão uma nova cara à Petrobras.
O que nós temos assistido na grande mídia é uma verdadeira falácia. Dizer que os governos do PT quebraram a Petrobras, isso não se sustenta pelos números. A Petrobras teve um valor de mercado até 2002 de 50 bilhões de reais. Chegamos a ter em 2013 uma empresa valendo 215 bilhões de reais. A Petrobras investia em pesquisa e desenvolvimento algo em torno de 100 milhões de dólares. Chegamos a investir 1 bilhão de dólares. A Petrobras tinha 33 mil empregados, chegamos a ter 85 mil empregados. Tínhamos uma indústria naval falida, recuperamos a indústria naval, gerando algo em torno de 90 mil empregos na indústria naval. Nós entrávamos nos leilões de maneira muito tímida e focando exclusivamente na Bacia de Campos. Passamos a investir nos leilões em todo o território nacional. Essa é de fato a Petrobras. E foi o período em que nós descobrimos o pré-sal. É bom ressaltar que a nossa empresa ela teve dois grandes momentos. O primeiro momento foi quando nós descobrimos a Bacia de Campos. E o segundo momento, quando nós descobrimos o pré-sal. A Bacia de Campos, descoberta durante o governo militar. E o pré-sal, descoberto no governo Lula. E que efetivamente abre uma grande fronteira para nós e grandes oportunidades para o povo brasileiro. E, por ironia do destino, é a descoberta do pré-sal efetivamente que faz com que a grande mídia esteja sistematicamente batendo na companhia. Porque ninguém no mundo descobriu uma fronteira de petróleo tão grande como nós da Petrobras. Ninguém no mundo tem tantas perspectivas de crescimento como nós da Petrobras. E a nossa empresa e o nosso país poder ter um protagonismo muito grande nesse setor de óleo e gás. Então, essa é a verdade. Não é a primeira vez que nós da Petrobras somos atacados. Fomos atacados desde o momento da nossa criação, lá em Getúlio Vargas. Fomos atacados também quando tentaram privatizar a Petrobras. Estamos sendo atacados agora. O golpe pelo qual vive o nosso país, mais uma vez, tem como ponto central, o petróleo. Foi assim com Vargas, na sua carta, no seu suicídio. Foi assim com João Goulart, no seu discurso na Central do Brasil. Está sendo agora com os governos do PT. Em 2007, a Petrobras descobre o pré-sal. E a descoberta do pré-sal, ela faz com que o governo brasileiro, na época do presidente Lula, ele suspenda todos os leilões que estavam sendo realizados. Porque estávamos diante de uma nova realidade. Estávamos diante de uma nova fronteira petrolífera e que poderia trazer para o povo brasileiro o tão sonhado desenvolvimento fruto das riquezas do petróleo. E depois de muito debate com a sociedade, cria-se a lei da partilha. E que eu queria citar dois pontos que são fundamentais dessa lei. Primeiro, que a empresa do governo, a empresa Petrobras, ela tem obrigatoriamente 30% no mínimo de cada campo do pré-sal. E por que isso é importante? É importante porque ela, sendo a operadora, ela vai conduzir a produção aos interesses do governo. Segundo, ela sendo operadora única, ela tem a capacidade de desenvolver toda a indústria que fica em torno do setor de óleo e gás. E o outro ponto que é fundamental é a política de conteúdo local. Todas as embarcações que fossem operar no pré-sal teriam que ter minimamente um percentual de mão de obra e equipamento brasileiro, para que nós, aqui no Brasil, não penássemos com a chamada doença holandesa, que é onde você produz e vende e não tinha a capacidade de desenvolver a sua engenharia, a sua indústria. E essa lei, essa política de conteúdo local, por exemplo, fez com que o Brasil vivesse quase que pleno emprego nos anos de 2013 e 2014. Tudo isso está sendo desmontado. A partir do momento que o senador José Serra entra no Senado Federal com uma lei, um projeto de lei, que retira da Petrobras a obrigatoriedade de ser operadora única, ele começa a desmontar a lei da partilha e toda a estrutura que foi criada no governo de Lula para transformar as riquezas do petróleo em recursos para a saúde, para a educação, geração de emprego e desenvolvimento da nossa engenharia. Então, essa mudança, a mudança que foi aprovada
tanto no Senado como na Câmara, e que tira a obrigação e dá a preferência à Petrobras, nós não temos dúvida que vai desmontar toda essa política, não só de conteúdo local, como também de recursos para a saúde e para a educação. No pós-golpe, quem chega para presidir a nossa empresa é o senhor Pedro Parente. E que se a Petrobras fosse uma empresa onde o seu processo de conformidade fosse sério, esse senhor ele não poderia passar nem na frente do prédio da Petrobras, ainda mais colocar no peito um crachá verde. Porque, só para lembrar, ele era ministro do apagão, na época que o Brasil viveu o racionamento de energia. Ele foi responsável pela troca de ativos entre a Petrobras e a Repsol, que trouxe prejuízos enormes para a Petrobras. Ele que obrigou a Petrobras a contratar energia das térmicas, elas exportando ou não, que trouxe também prejuízos bilionários para a Petrobras. Então ele não poderia ser presidente da Petrobras. E ele vem com um discurso de que ele vai retirar da Petrobras, ele vai acabar com a roubalheira na Petrobras, como se isso fosse suficiente para recuperar uma empresa. Primeiro, o endividamento que a Petrobras tem hoje é fruto dos grandes investimentos e grandes desafios que a Petrobras tinha pela frente. Nenhuma empresa no mundo conseguiu produzir 1.200.000 barris de petróleo em uma área que nós não conhecíamos, que era a camada do pré-sal, num espaço de tempo tão curto. Nós conseguimos produzir essa quantidade de óleo em apenas 7 anos. Qualquer outra empresa no mundo só produziria em 15 anos e olhe lá. Hoje nós extraímos no pré-sal a $9 o barril. Nenhuma empresa consegue fazer isso. Então os investimentos que a Petrobras teve que fazer, eles foram elevadíssimos, porque foram feitos no momento em que o barril do petróleo estava batendo quase $130, no momento em que o setor de óleo e gás estava muito aquecido e que qualquer equipamento que você fosse alugar, ele custava caro. Uma sonda de perfuração, por exemplo, custava algo em torno de $500 mil a diária. Então a Petrobras teve que investir e investir pesado, porque ela sabia, a administração da Petrobras sabia, que se ela não fizesse esses investimentos, o próprio futuro da companhia estava comprometido. E é isso que eu quero falar. O presidente da Petrobras, o senhor Pedro Parente, o legítimo, ele disse que nós endeusamos demais o pré-sal. Precisamos ir muito longe, não. Se nós pegarmos os resultados da Petrobras operacionais do último ano, nós vamos verificar que, se não fosse o pré-sal, essa empresa estaria em sérios apuros. Sérios apuros. Porque nós reduzimos o custo de extração, nós fizemos com que, ao produzir no pré-sal óleo de excelente qualidade, o Brasil dependesse menos de importação de petróleo para misturar com o nosso óleo pesado e as nossas refinarias processarem. Então isso traz para nós uma certeza de que os investimentos feitos à época do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, eles foram corretos, porque levaram a nossa empresa para ter uma nova dimensão. E é isso que ele não fala. Ele não fala que a Petrobras está saindo desse momento difícil por conta de variáveis que não estão na mão dele. A valorização do real frente ao dólar não está na mão do senhor Parente. Da mesma forma que a subida no preço do barril do petróleo também não está na mão do Parente. E essas são duas variáveis que têm um impacto significativo nas contas da Petrobras. Então, o que ele está fazendo? Ele está se vangloriando de algo que não foi ele que construiu. Para quem conhece o setor de óleo e gás, sabe que todo o processo de produção ele tem um tempo de maturação. Vejam vocês, nós descobrimos o pré-sal em 2007 e nós estamos colhendo os frutos agora. O Campo de Libra, que foi o primeiro leilão realizado nas áreas do pré-sal, ele foi leiloado em 2013, ele vai ter o seu teste de longa duração agora em 2017 e só entra em produção em 2020. Nós estamos falando entre o processo de iniciar o leilão até o processo de você definitivamente colocar o óleo para fora, nós estamos falando de 7 anos. Então esse é um tempo de maturação que leva um projeto na área de petróleo e gás.
Então, ele deveria ter mais humildade e reconhecer que o momento que a companhia está vivendo, de sair desse seu endividamento, de voltar a ter resultados positivos, é fruto dos investimentos que foram feitos lá atrás. E queria concluir a minha fala dizendo que o que o senhor está fazendo com a Petrobras é um crime. Um crime porque ele está desvalorizando os ativos da Petrobras de maneira irresponsável. Um movimento que nenhuma grande operadora de petróleo no mundo está fazendo. A Petrobras já desvalorizou os seus ativos nos últimos períodos, nos últimos 3 anos, em algo em torno de 112 bilhões de reais. 112 bilhões de reais. É 17 vezes o que dizem que foi desviado pela Lava Jato. E a imprensa simplesmente se cala. A empresa que chegou mais próximo da Petrobras nesse processo de desvalorização de ativos, que chamamos carinhosamente de impairment, foi a Chevron, que desvalorizou os seus ativos em algo em torno de 19 bilhões de reais. Então, isso é um crime que está se fazendo, porque ele desvalorizando os seus ativos, os ativos da Petrobras, ele vai entregar o nosso patrimônio, vai entregar a preço de banana e depois, obviamente, vai lançar no balanço da empresa como lucro e vai dizer que ele que foi o salvador da pátria, quando na realidade ele está vendendo o patrimônio a preço de banana, está entregando o patrimônio público também a preço de banana. Como eu disse no início, o petróleo cada vez mais é um produto necessário. Por quanto tempo esse petróleo vai continuar necessário? As estimativas é que nos próximos 40, 50 anos, o petróleo vai reduzir um pouco a sua importância como fonte energética no mundo, mas vai reduzir aí de 36%, 37%, que é o que ele representa hoje como fonte primária de energia, para alguma coisa em torno de 30%, 31%. Portanto, vai reduzir, mas vai reduzir relativamente pouco. Uma vez que até lá, 2030, 2040, 2050, nós teremos um volume maior, essa redução relativa vai significar que, em termos físicos, vai ser necessário mais petróleo para o mundo. Nesse sentido, a descoberta do pré-sal, que é a maior descoberta feita nos últimos 20 anos no mundo, de novo petróleo, torna o Brasil o centro de uma atenção para a produção futura de petróleo, particularmente a produção posterior a 2020, porque o pré-sal vai estar entrando em plena produção a partir de 2020. Hoje, o pré-sal já produz 1,5 milhão de barris por dia, o que é mais da metade da produção brasileira, que é uma produção de 2,2 bilhões. Portanto, já temos hoje uma produção de 1,5 milhão no pré-sal brasileiro. Não é uma ilusão, não é um sonho. A produção do pré-sal é uma produção real hoje. Há um custo muito baixo, muito competitivo. O custo de extração do petróleo, do barril do petróleo do fundo do mar até a superfície é de $8, $8,40, o que é muito competitivo com qualquer comparação que você faça nesse momento. O volume de petróleo do pré-sal, a necessidade do pré-sal futura e o custo de produção do pré-sal tornaram o Brasil e tornaram o pré-sal brasileiro um alvo de cobiça muito grande, principalmente dos Estados Unidos, porque a produção americana é uma produção que hoje é crescente, mas ela tende a declinar rapidamente e vai começar a acelerar o declínio a partir de 2020, 2021. Portanto, no momento em que o pré-sal vai começar a crescer, a produção americana vai começar a declinar, o que significa que encontrar uma alternativa para fornecimento dos Estados Unidos no Atlântico Sul, no Brasil, é muito importante. Não é por outra razão que os Estados Unidos, já em 2007, quando nós anunciamos a descoberta do pré-sal, ele criou a Quarta Frota, que é uma organização militar dos Estados Unidos que é capaz e voltada e especializada para operações no Atlântico Sul e particularmente para olhar o que está acontecendo com o pré-sal. Portanto, ele está olhando do ponto de vista militar, do ponto de vista diplomático. A preocupação estratégica dos Estados Unidos com o pré-sal e com o fornecimento do Brasil continua muito intensa. E do ponto de vista econômico, agora, com a abertura e a retirada da Petrobras da operação única, você vai ter um influxo, uma chegada muito rápida de empresas americanas que vão estar explorando e produzindo o pré-sal no Brasil.